Pode haver uma grande surpresa nisso aí, e se aquele dragão que aparece for uma pessoa que também apareceu antes no trailer? Aquele feiticeiro que apareceu lutando contra o Abominável era mesmo o Wong? Que porta era aquela? Quem é o Fu Manchu? Qual outro personagem da Marvel pode aparecer também? O último trailer de Shang-Chi deixou os fãs especulando, eu já fiz um vídeo analisando ele, mas algumas coisas que ficaram de fora daquela análise me fizeram pensar que tem muito mais por trás desse filme aí do que a gente estava imaginando a princípio. Vamos conversar sobre isso tudo aqui nesse vídeo. Olá, como vai? Tudo bem? Eu sou o Miguel Loquia e é o seguinte, eu queria falar mais um pouquinho sobre Shang-Chi aqui, para começar falando sobre Fu Manchu, o Mandarim e o Wenwu, porque uma das coisas que eu confundi bizarramente na minha análise do trailer, enquanto eu estava assistindo lá, é sobre os personagens dos quadrinhos que inspiram o Wenwu. Na verdade, essa adaptação é um pouco confusa mesmo, porque o Wenwu, ele é como se fosse a fusão de dois personagens da Marvel dos quadrinhos. O primeiro desses personagens é o Fu Manchu, um vilão imortal que é dono de uma organização de crime e que é o pai do Shang-Chi. Outro desses personagens é o Mandarim, o vilão do Homem de Ferro que conseguiu seus anéis de poder através de um alienígena que tinha a forma de um dragão humanoide, que inclusive era da mesma raça de um dragão humanoide da Marvel chamado Fin Fan Foom. A partir daí já dá para deduzir a confusão. Para começo de conversa, a Marvel colocou o Mandarim, o cara que tem os 10 anéis, para ser o pai do Shang-Chi em vez do Fu Manchu. Porém, trocaram o nome dele de Mandarim para Wenwu e também devem colocar nele algumas características do Fu Manchu dos quadrinhos. Por exemplo, o fato dele ser imortal. E no filme nós vamos ter um dragão, que eu vou falar mais desse dragão daqui a pouco. Mas o fato de existir um dragão fez muitas pessoas pensarem que o dragão que vai aparecer é o dragão Fin Fan Foom, que é o mais famoso, assim, entre aspas, dos quadrinhos da Marvel. Entretanto, os 10 anéis não saíram do Fin Fan Foom, saíram de um contemporâneo, um cara que é da mesma espécie dele. Portanto, dá pra gente deduzir que talvez no filme os 10 anéis também tenham saído desse dragão que vai aparecer no filme do Shang-Chi, apesar dele não ser exatamente de uma raça alienígena, assim como era o conterrâneo do Fin Fan Foom, que era chamado Axon Kar. E outra coisa também, aquela arma que é o símbolo da organização dos 10 anéis, que eu não sabia exatamente o nome, eu dei uma pesquisada e descobri que se chama espada gancho, que faz bastante sentido, ou talvez também garra de tigre, que é um nome bem interessante e é uma escolha de arma bem interessante para a Marvel usar como um símbolo dessa organização também. Partindo para outras personagens mostradas no trailer, eu queria falar da Zhang Nan e da Zhang Li. Se por acaso você já assistiu o vídeo que eu fiz explicando o suposto vazamento gravíssimo que revelaria a história completa do filme do Shang-Chi, esses dois nomes podem soar familiares para você, porque naquele suposto vazamento, o papel dessas dois personagens no filme está praticamente todo contado. No trailer, Zhang Nan é aquela mulher que parece estar ensinando o Shang-Chi e faz aquela dobra de ar. Ela está usando amarelo e é interpretado pela atriz chinesa lendária Michelle Yeoh. Acho que é assim que fala, tomara que seja. E a Zhang Li é filha dela. É uma personagem que até agora nos trailers está extremamente misteriosa, nós ainda não vimos o rosto dela e ela só apareceu com aquela roupa verde. Tanto no teaser, onde ela apareceu lutando contra o Wenwu, quanto nesse trailer novo aí, que ela apareceu lutando contra o Wenwu também. E já que estamos falando do Wenwu, vamos falar sobre os 10 anéis, mas antes deixa eu te pedir para se inscrever e ativar as notificações, caso você seja novo por aqui, para dar uma força ao canal. E agora que você já se inscreveu, agora sim, a gente pode continuar. Beijo para você que já é da família Loki, hein? No final do trailer aparece o Shang-Chi enfrentando o próprio pai, numa disputa que a princípio me pareceu que era o Shang-Chi usando
10 anéis diferentes. Entretanto, em uma segunda análise, eu até coloquei lá nos comentários do vídeo de análise do trailer, fica bem claro que o Shang-Chi tá tentando puxar, tirar os anéis do pai, como se estivesse tentando retirar a arma dele à força. É muito interessante como a arma, os anéis, vão mudando de cor conforme eles mudam de dono. E se a gente reparar bem, no fundo, atrás do Shang-Chi, meio que representando o lado dele, a energia dele, nós temos um padrão avermelhado que se assemelha demais ao padrão naquela porta ou naquele local lá, que não dá para saber se é uma porta mesmo ou se é só um desenho em uma parede, mas enfim, que fica depois daquele lago, onde o Shang-Chi, Xialing, Kate e a Jiangnan ou Jiangli estavam nesse trailer. Então a questão é a seguinte, se ali no final o Shang-Chi estava só pegando os anéis do pai, o que ele foi fazer naquele lugar? Para que ele precisou passar pelo lago para encarar o dragão, para alcançar aquela porta, aquela passagem, aquela coisa lá? Será que era uma espécie de última etapa para o treinamento dele dentro daquela vila oculta? Ou será que lá ele vai conseguir uma outra arma, uma nova arma? Já que no teaser trailer nós vimos ele usando um bastão. Está ainda para ser explicado o que é aquele bastão. Será que é uma arma simples, comum ou de fato uma nova arma mística? E como nós mencionamos o dragão, vamos falar sobre o dragão logo. É muito comum em mitos e em histórias a gente ouvir falar de dragões que assumem a forma humana. E se o dragão do filme Shang-Chi, que é denominado o Grande Protetor, e a gente sabe disso através de vazamentos de brinquedos, tem um set Lego que mostra o Grande Protetor, um dragão branco, tem um brinquedo dele que está sendo vendido lá nos Estados Unidos já. Ou seja, o nome dele é esse e o visual dele é esse mesmo. Apesar dele não ter aparecido em toda a sua glória nos trailers ainda. E se por acaso esse grande protetor tiver uma forma humana, quem ele seria? E eu vou te convidar a pensar no seguinte, qual foi a nova personagem que foi apresentada nesse trailer junto com um dragão que aparentemente morreu ou então sumiu? Pois é, a mãe do Shang-Chi. E olha só as coincidências, a mãe do Shang-Chi está usando o branco, que é a cor do dragão, e também estava com o filho naquele mesmo lugar onde se abre a passagem para a Vila Oculta. Será que isso é só coincidência ou tem algo mais por trás disso tudo? Se isso for verdade, o Shang-Chi vai ser filho de um dragão ou de uma dragoa, sei lá, chame como quiser. Ele não seria filho do Wenwu como uma pessoa normal, mas sim com um ser místico. Isso justificaria o Shang-Chi ter alguns poderes especiais, numa pegada até meio parecida com o Senhor das Estrelas, que era filho de uma humana com um celestial. E olha só que curioso, no teaser trailer tocou uma música que em um momento diz o seguinte: "Você acordou o dragão". Lógico que esse dragão aí pode ser só metafórico, né? Acordou a fúria do Shang-Chi ou a vontade dele de lutar, mas e se ele for mesmo meio dragão? Aí a música se encaixaria 100%. Você acha que isso é possível? Sim ou não? E já que nós estamos falando da identidade de personagens, vamos falar sobre o Wong. No finalzinho do trailer apareceu o Abominável lutando contra um feiticeiro, usando técnicas do Karma-Taj, que é onde o Doutor Estranho, o Wong e essa galera toda treinou. E muitas pessoas começaram a falar que era o Wong, apesar de eu não ter achado isso de cara. Se por acaso no futuro aparecerem mais evidências de que aquele cara de fato é o Wong, eu vou fazer um outro vídeo aqui para comentar a respeito. Mas no momento eu acho muito difícil que aquele seja o Wong de verdade. Quem é o Wong? É o fiel ajudante, o parceiro do Doutor Estranho. Por que eu não coloco fé que é o Wong ali? Primeiro, aquelas técnicas de magia são usadas por qualquer um que treinou lá sob os ensinamentos da anciã. Então, literalmente qualquer feiticeiro poderia estar ali. E aquele visual de cabelo cortado baixinho, roupas daquela coloração avermelhada, aquilo é muito comum para as pessoas que estão treinando no Karma-Taj. Apareceram vários desses durante o filme do Doutor Estranho. Então, novamente, poderia ser qualquer um. E pense só,
qual seria a justificativa do Wong ter abandonado o Sanctum Sanctorum para ir ganhar dinheiro em lutas clandestinas. Não se encaixa muito, não faz muito sentido. Diferente do Abominável, que ele terminou o filme do Incrível Hulk sendo preso pelo exército e sabe lá o que aconteceu com ele. Ele pode ter fugido, ele pode ter sido recrutado pelo exército, servido o exército mais um tempo, mesmo com seus novos superpoderes, e depois ter, sei lá, saído, decidido viver a vida própria. No caso do Abominável, faz todo sentido ele estar lutando em um ringue clandestino. A gente precisaria saber ainda quais os acontecimentos que levaram ele a chegar lá naquela luta clandestina, mas de qualquer forma, no caso dele, tudo se encaixa, e no caso do Wong. Entretanto, mesmo com esse trailer tendo nos mostrado coisas impressionantes e imprevisíveis, o ator Simu Liu, que interpreta o Shang-Chi, falou no Twitter dele que esse é só o começo. Então, pera aí, o que ele quer dizer? Que tem mais revelações para serem feitas sobre o filme? Ou melhor, que tem mais participações especiais? Tem uma participação especial que eu acho que combina 100% com o filme do Shang-Chi. Vamos pensar aqui. Algumas cenas de Shang-Chi e a Lenda dos 10 Anéis se passam na cidade de São Francisco. Provavelmente são cenas iniciais do filme. E qual outro filme da Marvel se passa em São Francisco também? Sim, o filme do Venom, mas o filme do Venom é a Sony Pictures que produz, tá? Mas da Marvel Studios, os filmes que se passam em São Francisco são os filmes do Homem-Formiga. E eu não vou dizer aqui que o Scott Lang poderia aparecer, sabe? Ou então os amigos dele, os ex-presidiários, mas sim um certo agente do FBI que também apareceu em WandaVision, e logo depois que ele começou a aparecer em WandaVision, as pessoas começaram a especular, a desejar que ele ganhasse uma série própria e que ele aparecesse mais em outras produções. Tô falando do Agente Woo. O Agente Woo estava em São Francisco durante os acontecimentos de Homem-Formiga 2, então ele poderia voltar para aquela cidade, e ele também é um personagem com ascendência chinesa, que se encaixaria completamente com a temática desse filme. O que você acha? O Agente Woo vai aparecer? É o Wong que tá ali lutando contra o Abominável? E o dragão, o grande protetor, é mesmo a mãe do Shang-Chi? Comenta aqui, vamos conversar a respeito. Aqui do lado tem outros vídeos para você assistir. Muito obrigado pela sua companhia extraordinária. Eu sou Miguel Lokia e a gente se vê na próxima.